ressuscitou para Jesus, glória a Deus. Vai ficar ali de recordação ali para você. Mas o pastor gostaria de deixar uma palavra para o seu coração nessa noite, muito importante, querido, para nós continuarmos crescendo no conhecimento, na graça, no entendimento da palavra de Deus. Eu sinto, irmãos, que nós estamos no Espírito. Na semana retrasada, eu ministrei aqui uma palavra sobre discernindo pensamentos. Eu falei um pouco sobre batalha espiritual. Você que não esteve aqui, você pode acompanhar essa mensagem no YouTube. E na semana passada, o pastor Tiago ministrou aqui sobre guerra, sobre a batalha que há na carne, no capítulo 4 de Tiago. E eu vejo que ele foi usado por Deus, dando continuidade àquilo que foi levantado na semana retrasada, falando dessa batalha, dessa peleja que nós, enquanto aqui nessa terra, com esse corpo, se nós não andarmos no Espírito, nós vamos colher consequências na nossa carne. Então, eu acredito que o Espírito Santo está nos conduzindo a este entendimento, mostrando para nós aqui nesta igreja que nós, irmãos, temos sim uma batalha que está acontecendo, mas nesta batalha, eu e você já somos mais do que vencedores, amém? Então eu quero dar continuidade, queridos, a esse entendimento, a esta palavra, a esta mensagem da parte do Senhor Deus. Eu convido você a abrir em Efésios, no capítulo de número 6 e o versículo 10. Efésios, capítulo 6 e o versículo de número 10. Nós vamos, com a graça de Deus, estar meditando nesses versículos nesta noite. Está sendo Efésios, está Mateus, capítulo 6 e o versículo de número 10. E vamos falar um pouco aqui sobre a batalha espiritual. Glórias a Jesus Cristo. Efésios, capítulo de número 6 e o versículo 10. Está Mateus, Efésios 6:10. Glórias a Jesus, irmãos. Vocês encontraram, amém? Efésios 6:10, amém. Glória a Deus. Nós vamos estar acompanhando estes versículos, mas eu gostaria que você prestasse muito bem, irmãos, a atenção nessa noite, abrisse o seu coração, para que você entenda a palavra de Deus, para que você possa, ao sair desta noite, desse lugar, praticar, ter um entendimento, exercer a sua fé, para que a sua vida seja transformada, amém? Esse é o nosso desejo, é que você, na sua vida, possa ver ali o mover de Deus, você possa desfrutar do poder de Deus, da graça de Deus na sua vida. O texto nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Vamos a seguir: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aí tá bom. Vamos orar um instante. Pai, nós te damos graças por esta noite, nós te louvamos por esta oportunidade, abrimos o nosso coração, Pai, nesta noite para ouvir, para receber a tua palavra, que é um alimento, que é vida, que é poderosa para transformar o nosso ser, a nossa vida, a nossa história. Nós abrimos o nosso coração, Pai, para, ó Senhor Deus, ouvir as verdades bíblicas, Pai querido, por meio do Espírito Santo. Pai, conduza-nos nessa noite, fala com a tua igreja, que sejamos edificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 6, que é o último capítulo da carta aos Efésios, ele entra neste tema importantíssimo, que é a batalha espiritual. A batalha espiritual. Todos nós, ao crer em Jesus Cristo, nós somos inseridos em uma batalha, em uma peleja. Nós temos um adversário, nós temos um oponente, alguém que deseja minar a nossa fé, alguém que deseja nos tirar da presença de Deus, alguém que trabalha para que você se afaste da palavra e da direção do Senhor Jesus. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, o Novo Testamento, as cartas, nós vemos o inimigo se levantando para atrapalhar, para impedir o avanço do reino da palavra, o avanço dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Nós vemos ele se levantar para, nas autoridades, naqueles que tinham e possuíam o poder, para ali neutralizar o crescimento e a expansão do reino de Deus na face dessa terra. Então, queridos, isso é normal. Nós temos um oponente, um adversário, que está trabalhando para nos afastar de Cristo. Mas a boa notícia, irmãos, para nós, é que nesta batalha, nesta guerra espiritual, eu e você já somos vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você já tem e já possui a vitória contra o adversário, contra o inimigo. No capítulo 1 de Efésios, vai ali para o capítulo 1 e olha só o que está escrito. Quem está comigo aqui nesta noite? Efésios capítulo de número 1 e o versículo de número 20. Olha só o que a palavra do Senhor, ela diz para nós, concernente ao Senhor Jesus Cristo, e você vai compreender bem. Olha só o que está escrito lá: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, irmãos, o que nós precisamos entender? Preste atenção. Olha só, faz de conta, irmãos, que esse aqui é o trono. Esse aqui é o trono que está lá na glória, à direita de Deus. Quando nós começamos a estudar a vida de Jesus Cristo, você vai ver que Jesus, ele tinha uma missão, amém? Jesus, ele veio sob o comando e o governo do Pai. Ele foi enviado pelo Pai para cumprir uma missão, para nos representar, para cumprir a lei, para obedecer e morrer na cruz para salvar a minha e a sua vida. Então Jesus, ele tinha uma missão, e ele cumpriu essa missão, sim ou não? Jesus cumpriu a missão, irmão, sim ou não? Sim. Jesus, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus obedeceu, Jesus cumpriu, Jesus, ele foi fiel até a morte. Então, quando Jesus estava lá na cruz, irmãos,
Quando Jesus estava lá no madeiro, ele estava pregado naquela cruz, o que Jesus bradou no final? Quando Jesus estava lá, quais foram as últimas palavras de Jesus? Quem é que sabe? Quero ver. O que estava? Já está fraco ainda, está fraco. Se você não sabe o que Jesus bradou, você precisa estar conosco aqui na segunda-feira no estudo bíblico. Quando Jesus estava na cruz, lá, as últimas palavras, o que ele bradou lá? Está consumado. O que significa estar consumado? É tetelestai, significa estar pago. Jesus bradou e disse: está pago. Por que Jesus falou está pago? Porque ele estava o que, irmãos? Finalizando, ele está consumado, está pago. Ele pagou por mim e por você. A palavra de Deus diz que Jesus, ele entrega o seu espírito e ele morre e ele é sepultado. Ele fica lá sepultado, a pedra é removida e Jesus ressuscita triunfante e poderoso, vencendo a morte. Jesus passa um período aqui na face dessa terra, ele se apresenta aos seus discípulos, ele dá direções aos seus discípulos, mais de 500 pessoas ali veem a Cristo ressurreto. E depois Jesus, ele ascende aos céus, amém? Jesus subiu aos céus, você até vê isso nos filmes, né? Ele subindo lá, os discípulos lá vendo. Quando Jesus subiu lá no céu, irmãos, o que ele fez? Ele se assentou, amém? Ele se assentou. Por que ele se assentou? Porque ele cumpriu, porque ele venceu, porque ele triunfou, porque ele bradou lá na terra: está consumado. Ele não poderia se assentar se ele não tivesse cumprido a missão. Ele não poderia se assentar se a missão estivesse incompleta. Mas ele se assentou porque a missão está completa. Ele venceu todas as coisas. Então esse texto de Efésios diz para nós claramente que Jesus, ele se assentou acima. Ele se assentou acima dos principados. Ele se assentou acima da potestade. Ele se assentou acima dos domínios. Ele se assentou acima de todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro. Ele se assentou e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Olha só, irmãos, Jesus se assentou e todas estas coisas agora estão aos pés. Então, os principados e potestades estão aonde? Nos pés. Aonde que está o diabo? Os pés. Os demônios, os Exu que você ouve por aí, as coisas tenebrosas, queridos, estão nos pés de Jesus. Estão abaixo do poder, da autoridade de Jesus. Porque Jesus se assentou. Jesus venceu. Jesus triunfou. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a carne, Jesus venceu os demônios, Jesus venceu todas estas coisas. Então ele recebeu esta autoridade, ele recebeu este poder. Por isso que quando ele ressuscitou, Jesus, ele disse assim: toda autoridade nos céus e na terra me são dadas, toda autoridade. O nome dele é um nome que está sobre todo o nome. E pastor, aonde que nós, a igreja de Cristo, entramos nisso? Efésios 2:6. Vamos ler lá Efésios 2:6. Quem está entendendo esta palavra nessa noite? Olha só o que diz Efésios 2:6, olha lá. E juntamente, não é separado, é com ele, juntamente, olha lá, juntamente com ele, nos ressuscitou. E nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aonde que você está agora? Você que está aqui, que é filho de Deus, você que é uma filha de Deus, você que nasceu de novo, você nasceu do Espírito,
você está juntamente com Ele lá neste lugar, assentado. Mas pastor, eu estou aqui agora, aqui no Guanaba, nessa cadeira de plástico. Irmãos, isso é uma posição, repita comigo, posição. Uma posição. No mundo espiritual, diante dos anjos, dos demônios, dos principados, das potestades, quando ele olha para a igreja, quando ele olha para mim e para você, aonde ele nos vê? Assentado com Cristo nos lugares celestiais. Ou seja, a vitória de Cristo é a sua vitória. A vitória de Jesus é a tua vitória. Repita, a vitória de Cristo é a minha vitória. Cristo triunfou, eu também triunfei, porque você está também assentado. Você não está com o diabo com a espada, com o porrete, vem. Não, esse não é o teu lugar. O teu lugar é com Cristo assentado. Você já está no triunfo, na vitória. É o que o texto está dizendo para nós em Efésios. É isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava tentando dizer para aquela igreja. Que você tem uma posição. Mas para nós, queridos, aprender tudo isso, nós temos que entender o que eu estou ministrando para você aqui nessa noite. Que o que acontece hoje? Quando o inimigo se levanta, a maioria de nós treme na base, tem medo. Chama pastor, porque não entendeu a sua posição. Não entendeu a sua posição. Pastor Adriano, pelo amor de Deus. Pastor Tiago, vem logo, pastor. Não. Você está assentado com Cristo Jesus, triunfando. Amém? É simples ou não é simples, irmão? Mas nós precisamos entender. E quem está sentado aqui dá comando. Quem está sentado aqui tem essa posição, ele dá um comando, ele libera uma palavra. Por isso que na batalha espiritual, nesta guerra espiritual, nós não pelejamos para vencer, nós pelejamos para permanecer na vitória. Vocês estão compreendendo? Você não está com a espada, com o escudo para tirar a vitória do diabo. Você está com a espada e com o escudo para permanecer na vitória que já é sua em Cristo Jesus. É igual um rei. Quando você vê nos filmes, você vê no filme, o rei, ele vai lá para conquistar aquele reino, ele sai com o seu exército, ele vence e conquista aquele reino. Depois, quando ele está ali instalado, vitorioso, ele já não está mais batalhando, querido, para conquistar muitas vezes. Ele está batalhando para permanecer. Tem um filme que passou há muito tempo atrás, que é o Hobbit. O Hobbit. Tem aqueles monstros, né? É ele dando esses monstros aí. Mas é um filme que quando você vê o Hobbit lá, mas nem vê não, tá, irmão? Vai ver a outra coisa. Mas tem uma passagem nesse filme que eles estão tentando conquistar uma montanha que tem um dragão lá. Não sei se alguém já viu. E depois, quando eles conquistam aquela montanha que tem cheio de ouro, e aquele dragão é morto, os anãos ficam lá instalados. Daí eles falam assim, ó, agora a gente vai batalhar para proteger. Os exércitos se levantaram para ir contra a montanha, para tirá-los de lá. Mas agora eles estavam lá, travando a batalha para quê? Para permanecer. Essa é a tua guerra. O inimigo quer trazer ao teu coração que tu é um derrotado. É isso que ele quer fazer. Ele quer soprar na tua mente que tu é um fracassado, que tu não é amado, que tu não é vitorioso. Mas o Senhor já te colocou nesse lugar. O que nós temos que fazer? Satanás, tu é mentiroso. Esse pensamento que eu estou tendo é um sofisma do diabo, porque eu já estou o quê?
assentado. O que nós acabamos de ler não é invenção. Glória a Deus. Pois eu pego. Queridos, mas é isso que nós precisamos compreender. O pastor está tentando trazer aqui algumas ilustrações, mas é que precisa fazer sentido, precisa você compreender essas verdades bíblicas. Porque senão, irmãos, nós passamos uma vida inteira sendo chacota no mundo espiritual, porque nós não entendemos o nosso lugar em Cristo. Nós lemos Efésios várias e várias vezes, mas não entende. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? O Senhor Jesus já conquistou para você, amém? Ele está dizendo para você agora: creia, exerça a sua fé, exerça a sua fé lá na sua casa. Pastor, a minha casa está uma luta. Exerça a sua fé, começa a liberar comandos, começa a declarar a palavra, Vocês estão compreendendo? Pastor, lá no meu trabalho é uma peleja, aquela mulher ela é encapetada, pastor. Aquele homem lá, pelo amor de Deus, começa a declarar a palavra de Deus. Senhor, toca no coração. Essa mulher está me causando problema, mas eu vejo ela te servindo, Senhor. Eu vejo ela na tua presença. Eu vejo o teu espírito já está começando algo no coração dela. Começa a declarar. Porque você está em um lugar já. Mas o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo muitas vezes padece porque não exerce a sua fé. Nós precisamos exercer a nossa fé e crer nas verdades bíblicas. Quem está sentado com Cristo Jesus aqui nos lugares celestiais? Vocês estão entendendo? Então os principados e potestades, irmãos, eles estão aos pés do Senhor Jesus. Os principados e potestades e os domínios estão aos pés. E a igreja está com Cristo na vitória, no triunfo. A igreja tem que declarar, a igreja tem que se levantar e falar. A igreja vai conquistar espaço assim, irmãos. É declarando a palavra de Deus, é avançando no poder da palavra de Deus. Aleluia. Então isso é muito importante, você ter esse entendimento que nessa batalha você já triunfou em Cristo Jesus. Permaneça no lugar do triunfo, permaneça em Cristo. E daí quando nós vamos, irmãos, para o capítulo de número 6 de Efésios, o texto já começa falando, e o versículo 10, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Aonde que você vai se fortalecer? No Senhor. E na força do seu poder. O Senhor é poderoso. O Senhor emana poder. É nele que você se fortalece. É nele que você vai extrair o poder. E você está nele já. Você já foi inserido nele. Você habita agora, ele mora em você. Tem uma passagem no Antigo Testamento que diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Você pode estar se sentindo aí amedrontado, mas o teu Senhor é forte, amém? Ele é soberano e poderoso, e o poder dele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Mas entenda que é nele que nós nos fortalecemos. Irmãos, o versículo de número 11, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E ele diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Olha só, irmãos, a tua luta não é contra o homem. Queridos, a tua luta não é contra a carne e o sangue. Não adianta você ficar mirando na pessoa. Poxa, mas aquela pessoa é tão difícil. Ore por ela, porque a tua luta não é contra ela. Vocês estão entendendo? E às vezes a gente mira na pessoa.
A gente mira na carne e no sangue. A gente mira no irmão e desossa o irmão. É palavra, brigas, contendas. Meus irmãos, não. A nossa luta é contra os principados, é no mundo espiritual. Você vai declarar a palavra, você vai mencionar, você vai permanecer na palavra de Deus. E as coisas nos bastidores, o Espírito Santo vai fazendo. Ele vai trabalhando, ele vai convencendo, ele vai tocando. E às vezes, irmãos, é uma semeadura. A pessoa está semeando a palavra de Deus e lá na frente ela vai colher. Lá na frente ela vai ter uma resposta. Lá na frente aquilo vai frutificar. Mas, irmãos, não luta contra a carne e o sangue. Não luta contra a carne e o sangue. Porque essa não é a nossa luta. Essa não é a nossa peleja. Essa não é a nossa batalha. Aí no versículo, queridos, de número 13, ele diz: portanto, tomai. Olha só, portanto, tomai. Você precisa tomar. Eu não posso tomar por você. Eu não posso tomar por você. Você precisa tomar. Tomai toda a armadura de Deus. Nós estamos em uma batalha. Nós já possuímos a vitória em Cristo, amém? Mas o inimigo se levanta para nos remover deste lugar, para arrebatar você, para manter você na ignorância. Então o apóstolo Paulo está dizendo: vocês precisam se revestir desta armadura. Mas a armadura que o apóstolo Paulo está falando aqui não é uma armadura física. Não tem um cinto lá na loja para tu comprar, o cinto da verdade. Acho que dá até para a gente fazer, vamos fazer um o cinto da verdade, a couraça da justiça. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está usando aqui são verdades bíblicas. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é de entendimento. São verdades bíblicas. O apóstolo Paulo, ele estava olhando para os romanos, os soldados romanos da época, e ele começou a observar ali as peças da armadura, e ele entendeu que estava em uma batalha espiritual, e ali ele vai trazer agora essas verdades bíblicas. Olha, da mesma forma que aquele soldado romano está ali com aquele cinto, assim nós também precisamos ter o cinto da verdade. Mas não é uma peça física, é um entendimento que você precisa ter para resistir aos ataques do inimigo. O que é o cinto da verdade, irmãos? O cinto da verdade é Cristo, amém? Jesus, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Agora, quando nós vamos para a palavra de Deus, você vai perceber que a verdade, ela está do lado da graça. Repita comigo: a verdade está do lado da graça. O apóstolo João, ele disse: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Então a verdade está do lado da graça, e Jesus é a graça. A graça não é uma doutrina, a graça é Cristo Jesus. Por isso que a graça, irmãos, nós não estudamos, nós experimentamos por revelação, pela fé, porque a graça é uma pessoa, é Cristo Jesus habitando em nós. Ele é a graça personificada que veio na face dessa terra. Então, para nós, queridos, termos o cinto, nós precisamos experimentar a graça. Nós precisamos saber que a obra foi consumada, que nós já estamos em um lugar de triunfo em Cristo Jesus, que não é mais pelos meios da força e do braço, mas é pelo meio da fé no Senhor. É a verdade. O Senhor disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É no favor imerecido. O que vai sustentar você aqui, é a verdade.
é você estar firme em Cristo Jesus, é você estar descansando nos méritos e na obra de Jesus, é você estar confiante que você agora já triunfa, é a verdade da palavra de Deus, a verdade. E isso que o inimigo quer ocultar muitas vezes de nós, ele quer falar para você: não, isso não é a verdade. Ele quer trazer a mentira para você. Ele quer neutralizar o que Cristo fez por você. Ele quer te lançar fora desse entendimento e fazer você batalhar contra ele, batalhar para vencer, batalhar para sair do lugar de triunfo. Mas a verdade, querido, você está com o cinto da verdade. Você está lá sentado com Cristo nos lugares celestiais. E você é uma pessoa agraciada. Quem tem o cinto da verdade aqui, deixa eu ver nessa noite. Irmãos, não é um cinto físico, amém? É um cinto, é um entendimento. É um entendimento. É uma verdade que você precisa trazer ali convicção no seu dia a dia sobre a verdade, sobre o favor imerecido, sobre a graça de Deus. E o apóstolo Paulo, ele usa mais peças desta armadura, aonde ele fala sobre a couraça da justiça. O que é a couraça, pastor? A couraça era como um colete, onde o soldado ali usava, era tipo um colete. Mas por que couraça da justiça? Por que ele usa estas palavras? Por que justiça, pastor? Por causa da justificação. O Senhor Jesus te justificou, amém? O Senhor Jesus tomou para si a tua injustiça e concedeu para você a justiça dele. Então esta couraça é um entendimento que eu ando na face dessa terra, que eu sou o quê? Justificado. Porque quando você não tem um entendimento da justificação, você vai cair em condenação. O inimigo vai buscar condenar você, acusar você. Ele vai chegar para você e falar assim: olha, eu sei o que você fez no verão passado. Por isso que você não pode, o Senhor não pode responder tua oração, tu não vai triunfar, as coisas não vão acontecer, porque eu sei que tu fez ontem, eu sei que tu fez semana passada, eu sei. E daí o teu coração, por causa que daí tu não tá com a couraça, porque se tu tá com a couraça, tu vai falar: eu até errei, eu até cometi um deslize, mas o Senhor Jesus morreu por mim naquela cruz. Ele me justificou por meio da sua obra e do seu sangue. Para trás de mim, Satanás, porque agora eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Você está com a couraça. O dardo não vai pegar no teu peito, porque você está revestido de um entendimento. E daí você não cai em condenação, você não cai na culpa, você não cai no medo, você triunfa no mundo espiritual, porque você conhece a verdade bíblica da sua posição. Mas se você não tem esse entendimento, irmãos, você vai assumir, vai tomar aquilo para você, e daí você vai ser um crente cabisbaixo, um crente triste, amargurado, porque tem tanta culpa no coração, na consciência, é tanta acusação, é tanta condenação, que aquilo ali vai acabando com a pessoa. Mas é noite de você se revestir da couraça da justiça. Quem está se revestindo aqui nesta noite da couraça da justiça? É a justificação. Quem está comigo aqui nessa noite? O apóstolo Paulo fala assim, ó: e calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Os calçados são o quê? A preparação do evangelho da paz. O que é o evangelho, irmãos? Evangelho são boas novas. O evangelho não é o que o homem faz para alcançar Deus.
O Evangelho é o que Deus fez para salvar o homem. O Evangelho é o que o Senhor descer da sua glória, vir até aqui essa terra, morrer por mim e por você, ressuscitar, e hoje pela fé eu e você recebermos Ele como nosso Senhor e Salvador. Isso vai trazer para você o quê? Paz. Paz com Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui para nós que nós precisamos andar em paz, sabendo que nós somos aceitos através do Evangelho pelo Senhor, por Deus. E muitas pessoas, como é que andam, irmão? Cheio de medo, tem medo, não consegue triunfar, ansiedades, preocupações, angústias, temores. Às vezes está ali com depressão, mas ele está falando que o Evangelho aqui é a preparação, o Evangelho da paz, é as boas novas da paz, que o Senhor Jesus me amou, ainda quando eu estava lá, perdido nos meus pecados e delitos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você anda com esta mensagem, você crê nesta verdade bíblica, e você sabe que você agora é amigo de Deus, você foi aceito por Deus, você é filho de Deus, você tem paz com Deus, e o próprio Deus agora vem habitar dentro de você. Olha como é que deve ser o nosso caminhar, querido. Olha só como é que deve ser o nosso entendimento meio a essa batalha espiritual. Mas isso quer ser arrancado do nosso coração. Isso quer ser arrancado do seu coração. São verdades bíblicas. A armadura são verdades bíblicas que eu preciso conhecer e exercer a minha fé. Quem está entendendo esta palavra aqui nessa noite? Eu estou tentando, irmão, ser bem aqui ilustrativo, sabe? Porque eu quero que você compreenda, eu quero ver a sua vida mudar. Nós pastores, nós queremos ver você prosperar. Não prosperidade financeira, ganhar prosperidade, irmão, bíblica em todas as áreas, amém? O meu desejo, o nosso coração é esse, é ver você prosperar, teu casamento, a tua área financeira, espiritual, os teus filhos, esse é o nosso desejo. Mas isso só vai acontecer se você aplicar a palavra de Deus. Eu poderia ter uma unção aqui, ó, sabe? Irmão, se não mudar aqui, ó, não vai mudar ali. Trazer um balde de óleo lá de Israel para derramar sobre a tua não adianta. Tem que mudar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então não adianta. Se você não entender as verdades bíblicas e aplicar na sua vida, não vai acontecer. O pastor, estou 10 anos já na igreja. Vai ficar 20, meu irmão. Vai ficar 30. Jesus vai estar lá. Então é dessa forma. É tomando as verdades e aplicando a verdade. Eu estou na graça. O meu Senhor é a verdade. Oh, eu sou alvo da graça, do amor, da bondade do Pai. Ele consumou a obra. Eu sou justificado. Ele me justificou. Ele me salvou. Ele me perdoou. O evangelho da paz. Eu ando em paz. Eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com meus irmãos. Eu ando em paz, porque Ele deixou a glória dele para vir morrer por mim, miserável pecador. São verdades bíblicas. Vamos avançar, estamos concluindo. Tomando olha só, irmãos, o escudo. O escudo é o escudo da fé. O escudo é o escudo da fé. É o que eu estou falando para você aqui.
é exercer a sua fé. O escudo é a fé, é a sua convicção na palavra de Deus, é a sua convicção nas verdades bíblicas, é a sua convicção no que o Senhor diz ao teu respeito. Esse é o escudo da fé. É quando o pensamento vir, é quando o sofisma, o engano, a falácia, a mentira do diabo vir contra o seu coração, você vai erguer o seu escudo e você vai acreditar, confiar, declarar as verdades bíblicas. Você está levantando, e aonde vai parar os dardos? Aonde? No escudo, na fé. Levanta o escudo lá na sua casa. Levanta o escudo ali, declara sobre os teus filhos, sobre o teu trabalho, querido. Erga o escudo da fé e começa a liberar comandos, porque você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O justo viverá pela fé, irmãos. Nesta quarta-feira aconteceu o GC lá, foi uma bênção de Deus no Centro de Recuperação. Pastor Tiago ministrou, pastor Adriano, pastora Lucimar, nós estávamos todos lá, eu, a Hélida. Foi uma bênção de Deus, irmãos. E quando eu estava sentado ali, o Senhor falou no meu coração sobre deixar essa palavra para eles: erga o escudo da fé. Eu fico imaginando a batalha que não deve ser no coração daqueles homens, para eles saírem daquele lugar. Eu não aguento mais ficar aqui nesse lugar, não aguento mais, agora eu tenho que, tem regras aqui. A batalha, irmãos, a batalha, como é que eles vão vencer? Erguendo o escudo da fé, acreditando no Deus que eles servem, crendo na soberania do Pai. O escudo da fé. Quem vai tomar o escudo da fé aqui nessa noite? Erga o escudo da fé. Erga o escudo da fé na sua casa. Em meio a tanta notícia, querido, informação, você liga a televisão, porque lá em casa nós nem assistimos essas coisas, mas eu sei como é que é as programação. Agora o helicóptero está passando aqui, um acidente, meu Deus do céu. Morreu fulano aqui, o carro bateu e matou ali, e agora o imposto que vai vir lá. Meu irmão, tu está recebendo aquela cachoeira de negatividade. O que tu tem que fazer? Primeiramente, ou tu sai, desliga a TV, vai ver outra coisa que preste, ou tu vai ter que aprender a erguer o escudo da fé. Nós todos, para mim, essa palavra: o meu Senhor é o meu provedor, o meu Senhor cuida de mim, o meu Senhor é o meu pastor, o meu Senhor é o meu alicerce, a minha rocha, não serei abalado. Começa a acreditar na palavra, declarar a palavra de Deus. E a espada, para nós finalizar aqui, a espada, olha só, a espada é a palavra, é o que você vai declarar. É para finalizar com chave de ouro, para glorificar de pé. A espada é a palavra, irmãos. Você vai declarar a palavra, glórias a Jesus. Porque você conhece a verdade, você conhece as verdades bíblicas. Então você declara a palavra, você confessa a palavra de Deus. Foi o que Jesus fez quando estava no deserto, naquela peleja contra o diabo. Ele venceu com a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou Deuteronômio, usou passagens do Antigo Testamento. Ele usou a palavra, e o inimigo foi vencido. O inimigo olhou para ele: esse aí está firme na palavra. Esse aí conhece da palavra, não vou ter chance. Então é permanecer, queridos. Quem entendeu essa mensagem aqui nessa noite? Creia nessa palavra, meus irmãos. Pratique essa palavra. Creia nas verdades bíblicas, querido. O que Deus diz ao nosso respeito. O que o Pai fala a seu respeito, como um filho, uma filha dele. Você não é o verme do carrapato. Você ressuscitou com Jesus Cristo. Você é uma nova criatura. Você é filho do Deus Altíssimo.
erga sua cabeça, creia na palavra de Deus, confessa a palavra de Deus, seja revestido, tome a armadura de Deus, para você avançar, triunfar, até que Cristo venha em glória para buscar a sua noiva. Glórias a Jesus. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Maravilhoso é o Senhor, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Oh glória. Ele é soberano, Ele é fiel, Ele cuida de você. Ele não deixa você sozinho. Que os nossos olhos, irmãos, sejam abertos, sabe? Para nós ver o Senhor nos mínimos detalhes. Essa semana, irmãos, toda quarta-feira eu dou discipulado aqui para o irmão Dionei que está ali na sonoplastia, está ali no som. Toda quarta-feira a gente vem aqui à tarde, tomamos um café, eu dou o discipulado para ele, nós temos um material abençoado. Só que nessa quarta-feira, quando nós chegamos aqui, que eu cheguei aqui, o irmão Dionei estava, a torneira ali da frente estava quebrada ali. Torneira quebrada, caída no chão, vazando água. Aí eu falei, poxa irmão, eu vou ter que arrumar isso aí, não dá para deixar assim. Aí eu falei, entra aí no YouTube, vê como é que tira esse cano que ficou quebrado por dentro dele. Entrou, viu ali o vídeo, a gente já conseguiu. Só que quando eu estava em casa, irmãos, antes de vir para a igreja, quando eu estava em casa lá, que eu estava me trocando, dentro do meu guarda-roupa tinha uma moeda de R$1, que já estava ali umas 2 semanas, né, aquela moeda. Uma moeda de R$1 ali, eu nunca pegava aquela moeda, estava ali a moeda de R$1. Aí antes de vir para cá, eu falei, eu vou levar essa moeda. Porque às vezes pode, né, surgir alguém pede, às vezes, a gente sempre tem o hábito de dar, eu, a Hélida. Aí botei aquela moeda de R$1 no bolso. Cheguei aqui, estava quebrado o cano ali, aí conseguimos tirar, eu e ele vim aqui, peguei uma faca, coloquei ali, desenrosquei, daí falei, vamos ali, ô. Aí eu não trouxe o meu cartão, eu só estava com o celular e ia ter que fazer o Pix, né? E eu nem sabia se eu estava com internet, porque a maioria do tempo eu uso a internet aqui da igreja. Eu falei, poxa Dionei, tu não tem aí dinheiro pra gente comprar esse tampão? Aí o Dionei tinha o Pix. Aí quando eu cheguei lá, irmãos, que eu peguei, falei pro rapaz, eu quero esse tampão ali pra tampar. Quando eu peguei o tampão, quanto é que era? R$1. Botei a mão no bolso, R$1. Fui lá, paguei e vinha. Então, irmãos, o Senhor faz estas coisas, amém? Ei, abre os teus olhos e começa a contemplar o Senhor nos detalhes, nas mínimas coisas. Não fica esperando lá, sabe? O sol parar para tu saber que é Deus. Não, Ele está nas pequenas coisas, em pensamentos. Ele está ali protegendo com você. E você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai avançando, confessando, declarando a palavra de Deus, sem medos. Então guarda no seu coração, fique atento, fica ligado, amém? Queria deixar essa palavra porque foi tão legal, foi tão bênção de Deus. Quando eu olhei ali R$1 e eu tirei aquela moeda de R$1. Meus irmãos, glórias a Jesus. Amém? Vamos orar por um instante, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Começa a refletir como que está a sua vida. Como é que está lá na sua casa? Como é que está o seu trabalho? Como é que está o seu círculo de amizades? Talvez tem pessoas aqui que têm que enfrentar uma batalha. Pastor, a minha vida tem sido uma luta, pastor. Meu casamento tem sido uma batalha. Às vezes parece que eu vejo as setas do inimigo tentando destruir a minha vida, a minha casa, destruir lá eu no meu trabalho. Porque
porque eu tenho certeza que o Espírito Santo me trouxe aqui para deixar esta palavra ao seu coração. O Senhor está falando para você, é noite de você se revestir. É noite de você se posicionar e dar uma resposta. É noite de você entender, meu irmão, a sua posição em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que a sua vida é transformada. Começa a orar. Começa a colocar diante do Pai. Começa a falar com o Papai agora neste momento. Lutamos com armas de fé.